Bom, gente, é muito bom para mim esse encontro, que na verdade não é bem um encontro, né? Um monólogo, por enquanto, virtual, e retomar um pouquinho esse meu papel de professora, que sempre foi o meu, porque eu acho que ser artista e professor é compartilhar antes de tudo, né? Então, eu queria só combinar antes, porque o primeiro desses monólogos, encontros, dizer que não vai ser bem um monólogo. Na verdade, vai ser um diálogo, mas defasado no tempo. Vocês podem fazer perguntas e devem, e todas essas perguntas devem ser para a nossa organização, para ficarem todas juntas, até porque vai ter muitas repetidas. Então, postadas no link onde a gente vai mostrar o vídeo, né, dessa mini aula, na difusão cultural. Eu vou passar isso também na minha página, no Face e também no Instagram, para vocês entrarem ali e perguntarem. Mas as perguntas até terças-feiras serão respondidas nas sextas, tá? Quando a gente vai colocar no ar os vídeos, porque senão não vou ter tempo de editar, tá bem? Então é isso, é um diálogo assim com uma distância de tempo, até para eu pensar melhor as perguntas e talvez ilustrar e tal. Então é isso. Não vai ser uma live. Bom, então vamos começar pensando um pouquinho o que é o desenho, o que é o instrumento do desenho. O instrumento do desenho não é o lápis, não é o pincel, não é enfim, a caneta. Isso seria muito simplista, né, de dizer que o desenho está no seu instrumento, porque a gente pode pintar com lápis, pode desenhar com pincel, etc., né? Então não é um exclusivo do desenho, né? O instrumento do desenho, assim como da pintura também, é o corpo. Só que o desenho é muito mais linha e a pintura é mais uma mancha. Uma mancha é uma marca, né? Num instante, né? Um instante que a gente impregna ali no papel, no suporte que seja. No caso da pintura é mais a tela e tal. E o desenho não, o desenho é uma sucessão de pontos, né? E essa sucessão de pontos, ela tem embutida a ideia de sucessão, de tempo, de velocidade. Então nós vamos fazer alguns exercícios aqui que tem a ver com isso, nesse primeiro encontro aqui, tá? Então é o seguinte, o desenho, vocês podem dizer, mas o desenho da Tereza é todo gestual e tal, mas eu comecei, como quase todas as pessoas, os artistas, pela observação. E acho que é importante, sim, a observação. Tem gente que não acho que todos os desenhistas, bons desenhistas, começaram assim, nem acho que existe uma regra só. Acho que muitos caminhos levam a Roma, né, ou a qualquer lugar interessante. Mas acho que, em geral, o desenho de observação nos ensina muito, nos ensina a ver, nos ensina a ser modestos, porque a gente interpreta uma realidade. Isso o Steinberg fala muito bem sobre essa modéstia, né, da gente enxergar, todos enxergarem o mesmo vaso e cada um se colocar a serviço daquele vaso. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente enxerga uma garrafa, uma simples garrafa. Eu vou colocar aqui contra um fundo preto, porque aí fica mais fácil. Então, o que é, em geral, desenhar? A gente vê o contorno das coisas, não uma pintura, o recheio das coisas do mundo. A linha, em geral, ela não existe na realidade. A linha é uma invenção, é uma abstração. E, no entanto, o desenho, ele expressa menos a abstração do que a pintura. A abstração veio mais através da pintura, mas isso é um assunto mais teórico para a gente desenvolver depois. O fato é que essa garrafa, eu quando vou desenhar, eu desenho muito a ideia que eu tenho de garrafa já na minha cabeça, o que eu sei da garrafa, e não a forma dessa garrafa que eu estou vendo. Quando eu boto a garrafa de cabeça para baixo, eu tenho a tendência a prestar mais atenção na forma, porque eu não tenho tão impregnada na memória essa garrafa de cabeça para baixo. Bom, isso acontece e a gente faz alguns exercícios de colocar as coisas de cabeça para baixo. A gente pode botar uma fotografia, por exemplo, de cabeça para baixo, desenhar e tal, que é uma maneira de depois confrontar esse mesmo desenho de cabeça para cima, isso é um exercício, e ver as diferenças e ver como muitas vezes a gente presta mais atenção nas coisas quando elas estão deslocadas da sua posição original, né? Como a gente
tem uma tendência a ver, a prestar mais atenção nessas coisas. Isso vale para outras situações. Mas nós vamos fazer então hoje um trabalho de observação. Antes disso, eu queria mostrar para vocês um pouquinho essa relação do corpo. Quando eu desenho, por exemplo, numa superfície, isso aqui, eu gostaria de que a câmera agora se aproximasse aqui. E depois corto isso aqui. Quando eu desenho, por exemplo, uma superfície assim, eu desenho aqui, como eu estou desenhando nessa, eu tenho uma... Eu estou trabalhando nesse sentido aqui, eu tenho esse compasso. Mas, na verdade, em geral, eu uso só esse, ó, para escrever. Eu uso só esse. Quando a gente aprende a escrever, a gente tem que, né, controlar, e depois a gente tem que desaprender de novo, né? Essa coisa tão bonita e livre da criança antes de aprender a escrever, que ela desenha com todo o corpo. Então, depois a gente vê que a gente tem essa, depois a gente tem essa, mas essa aqui nessa posição eu não pego muito. Então, se eu pegar uma mesa baixa, como eu costumo desenhar, aqui eu pego num banquinho, eu já tenho essa circunferência. Se eu pegar, por exemplo, aqui, eu tenho isso aqui. Mas eu não tenho só isso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho o meu corpo inteiro, né, que desenho. Há uma outra coisa, vocês em casa, naturalmente, vocês não vão ter, talvez, tanto espaço, talvez vocês tenham só uma folha pequena dessas aqui, a folha 4, por exemplo. Então, vocês vão desenhar com isso aqui. Vocês podem começar um desenho e terminar na outra, e fazer um desenho que seja a continuação aqui da outra, né? E ir formando vários desenhos, ou fazer um desenho pequeno, né? Uma folha assim, mas prestem atenção no que é a modulação do desenho. Quem canta sabe que a voz pode ser modulada, né? Tem gente, por exemplo, o Caetano quando canta, né? Uma voz que vai lá das alturas até... Então, o desenho também, uma linha, por exemplo, ela pode ser forte, daqui a pouco ela estoura aqui, ó, a mesma linha, ela estoura. É como se tivesse uma luz entrando aqui, ela está modulada, ela pode variar na intensidade e na espessura e também no tipo de linha, mais geométrica, taracaraca, mais orgânica, orlango, uma coisa assim. Então, uma linha só tem um poder de expressão que é fascinante. É isso que é fascinante no desenho. Que é uma coisa muito simples, é uma linha. É alguma coisa que a gente pode fazer em qualquer esquina, é portátil, é íntimo, enfim, se a gente vai pegar as cartas, por exemplo, de tantos artistas, né, as cartas do Van Gogh, por exemplo, os desenhos, o desenho do Van Gogh é outro capítulo, né, que me ensinou muito, mas isso a gente vai falar mais tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre o desenho contorno, desenho de observação, o desenho pele do mundo, tá? Então, nós vamos fazer 3 exercícios básicos. O primeiro exercício vai ser a gente pegar qualquer coisa que seja, por exemplo, eu peguei aqui uma forma muito simples de um cactus que eu tenho, tá? E esse cactus, ele vai ser desenhado em velocidades diferentes, mas sempre prestando atenção que vocês vão fazer o mais devagar possível, mas onde tem mais luz, mudem a maneira de trabalhar. Trabalhem com toda olha isso aqui, por exemplo, isso aqui é um desenho, né? Pensem que o desenho é uma dança, que essa dança é o bastidor, é aquilo que está por trás desse desenho, mas esse desenho, ele mostra essa dança. O resultado mostra esse gesto que está atrás, tá bem? Então, faça o mais devagar possível. É tão bonito o ato de enxergar as coisas devagar, enxerguem as coisas com muita atenção. Isso é uma coisa que a gente não faz mais no mundo de hoje. Eu, principalmente, porque eu sou uma pessoa muito rápida.
Então, acho muito importante esse desenho, esse ato de enxergar as coisas, de aprender a ver e a prestar atenção nas coisas do mundo. Depois façam isso numa velocidade de vocês, que vocês fariam, que seria uma velocidade média em geral, a de vocês, o ritmo de vocês. E depois, no mais rápido que vocês puderem, façam esses 3 exercícios para vocês. Eu acho que é uma boa coisa. Quando vocês têm possibilidade de fazer maior, vocês façam maior. Vocês têm possibilidade de fazer desse tamanho, façam desse tamanho, como puderem. Em casa, às vezes a gente tem pouco espaço, um apartamento. E o segundo exercício é o exercício seguinte. Vocês colocarem numa mesa, que no caso é uma mesa redonda, vocês se colocarem numa cadeira e desenharem assim, bem fraquinho. Depois vocês desenharem aqui, mais forte, com lápis, um lápis bem comum, um lápis preto, normal, grafite. Se vocês tiverem 6B, é o melhor, porque ele é mais macio, né? Quanto mais B, mais macio. Se não, façam ou com lápis de cor ou com qualquer lápis. Se quiser fazer cada um desses desenhos de uma cor diferente, também pode ser. Eu prefiro que seja tudo com lápis preto, grafite, acho mais bonito. Mas aqui um pouco mais forte. Aqui, mesmo motivo, numa outra vista, um pouco mais forte. E até vocês darem uma volta de 350 graus, 360 graus. Esse último desenho vai ser mais forte. Então vai ficar um em cima do outro. Como se fosse uma ideia meio cubista, assim, né? De várias vistas, né? Então eu acho que mais ou menos é isso. Eu acho que hoje, assim, essa ideia de desenho, para mim, eu acredito no desenho no desenho gestual. Meu desenho ele trabalha com gesto, eu faço misturo muito com vídeo, há mais de 10 anos que eu faço muito vídeo. O trabalho do Ateliê D43, que vocês eu acho que conhecem, que é o coletivo que eu tenho com aqueles jovens artistas saídos do Instituto de Artes, né? Ele é um trabalho muito voltado à performance, ao vídeo, né? E é um trabalho que começou com o Alexandre Copes, o Kelvin Kolbe, o Caju Galon, e, enfim, continua ainda esse espírito nosso, né, no trabalho de todos nós também. Um trabalho muito gestual e que mistura muitas linguagens. Mas o desenho mesmo, esse fascínio pela linha e pelo desenho também, que não é só linha, que é pontos, que não é só a pele do mundo, mas que é o recheio do mundo, também é alguma coisa que me fascina e que tem mudado muito a minha concepção de desenho desde que eu comecei. Eu comecei com desenho de observação, hoje já faço outro tipo de coisa, mas acho que a observação é sempre uma espécie de ginástica, é a barra para quem faz dança, né? Aquele trabalho que eu acho importantíssimo. Então, esse é o exercício de hoje. Não esqueçam de fazer as perguntas para o Facebook da página da Difusão Cultural da URGS, tá? Porque aí a gente concentra tudo e fica mais fácil. E não esqueçam também que para a gente ir para a guerra, a gente tem que ter munição. Então peguem um monte de lápis, se vocês tiverem. Se não tiverem, tudo bem, porque a gente está em quarentena, tá bom? Então peguem o máximo de lápis que vocês puderem, não apontem com o apontador, se tiverem um estilete, até uma faca afiada, porque a gente tem mais superfície de contato quando vai trabalhar com lápis assim, se o lápis puder ser apontado assim, com o estilete, tá? Não usem borracha, porque a borracha é uma coisa que tira a memória do desenho. O desenho, às vezes, mal feito, o desenho que ficou atrapalhado, ele fica ali na memória, que é o bonito. É o desenho que não ficou perfeito, tá bom? Como nós.